Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida nesta noite. Amém? Eu estou alegre, estou feliz, porque hoje é o primeiro dia da semana e nós estamos aqui hoje para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Você também que não pôde estar aqui hoje, que está aí na sua casa, que você adore ao Senhor nesta noite conosco, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. E você que não sabia que nós voltamos presencialmente, pois é, nós voltamos presencialmente, né? Graças a Deus. Precisamos observar ainda as normas e condutas, né? Mas voltamos. Nós não estávamos dispensados da presença do Senhor. Nós estávamos adorando ao Senhor na nossa casa, não é? Mas aqui no templo nós estávamos impedidos de vir por conta da dificuldade da pandemia. Mas nós louvamos a Deus que nós retornamos. E nós vamos orar ao Senhor neste momento. Nós vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Pai, nós adoramos ao Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus. A Tua palavra nos diz que o Senhor é bom. Ó Pai, nós experimentamos a cada dia a Tua bondade e a Tua misericórdia para com a nossa vida. Ó Deus, nos abençoe. Fale ao nosso coração, ó Deus, aos corações aflitos e angustiados, ó Pai, que o Teu Santo Espírito seja o bálsamo curador no nome de Jesus, ó Pai, e que a Tua igreja seja despertada para que, ó Deus, o mal que assola, ó Deus, a humanidade possa ser, ó Deus, agraciado com o amor que há em Cristo Jesus, ó Pai. Nós adoramos ao Senhor e nós rendemos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu particularmente estou mais feliz do que acho que muitos que estão aqui hoje ou muitos que estão na sua casa. Eu fiquei impedida literalmente mais de 14 dias, né? 14 dias era o recomendado, mas de exercer minhas funções normais, né? Entre aspas, se é que a gente exerce alguma coisa normal. Mas hoje eu quero que você abra a palavra do Senhor no Salmo de número 100. Nós vamos ler na Nova Versão Transformadora. Esse salmo ele tem muito a ver com a minha vida, com aquilo que Deus tem feito na minha vida e o que Deus quer fazer na sua vida. Em meio ao caos, né? O Senhor, Ele fala conosco, porque Deus é a nossa alegria. E nos diz assim, Salmo 100, nós vamos ler todo, porque são poucos versículos. Aclamem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dEle com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos o seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios ou átrios, né, com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome. Essa é a parte que mexe comigo, né? Que diz que pois o Senhor, Ele é bom, seu amor dura para sempre, sua fidelidade por todas as gerações. Eu experimentei e tenho experimentado isso na minha vida. Deus, Ele tem sido bom. Em meio a tantas dificuldades que nós temos vivido, que nós temos presenciado, Deus, Ele é bom. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para adorar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Eu vou passar alguns avisos que o pastor Isaías pediu para que nós ficássemos alertas e atentos, né? Na quarta-feira, vou passar todos os avisos que são presenciais. Na quarta-feira, às 15 horas, nós retornamos o culto de oração com as irmãs aqui no templo. Então, você que não trabalha fora ou que trabalha meio período, tenha disponibilidade de estar aqui na casa do Senhor, venha orar conosco, venha render ao Senhor graças e também pedir por aqueles que tanto necessitam. Toda quarta-feira, às 15 horas. Na quinta-feira, às 19 horas, estudo da palavra. Pastor
19h30, desculpa. Pastor Carlos está na frente, a quinta-feira, às 19h30. No domingo, às 9 horas pela manhã, temos a nossa EBD. E domingo, às 19 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor. E na próxima quarta-feira passada, já iniciamos nosso encontro de oração virtual. Aí é pela página virtual da igreja, YouTube, Facebook. Você conecte-se conosco às 19h30. Estaremos adorando ao Senhor. Pastor que falará a nós naquela oportunidade será o pastor Sérgio, da Igreja Batista do Calvário, aqui em Pouso Alegre. E nós convidamos a você. E neste momento nós vamos adorar ao Senhor, né? Nós vamos entregar ao Senhor tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. E a primeira canção que nós cantaremos é a canção que fala de adoração. Diz que eu vim para adorar ao Senhor. Não tem outro motivo na nossa vida se não adorarmos ao Senhor, Criador de todas as coisas e que tem o domínio de todas as coisas. Parece que é muito louco, né? Esse período que a gente tem vivido e a gente falar de adoração, mas a palavra do Senhor nos chama a adorar, porque a palavra do Senhor nos diz também que o Senhor é a nossa força. Em meio ao caos, Ele está presente, porque Ele é dono e criador de todas as coisas. Adore ao Senhor conosco. Vem adorar o Senhor conosco. Vem para adorar-te. Você pode ficar à vontade na presença do Senhor. Amém? Para que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Pode cantar conosco, tá? Eu vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glorioso no céu.
pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só a igreja bem alto. Vim para adorar-te, vim para dizer, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para A Deus da honra, da glória. Nós estamos aqui para adorá-lo. Dias atrás era impossível isso ter feito, especialmente na nossa vida, né? Nós que estamos aqui hoje no altar, metade de nós que está aqui no altar hoje, poderia não estar. Nós poderíamos já estar com Deus, e disso já é lucro, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que morrer com Cristo é lucro, mas nós estamos aqui porque Ele nos deu mais uma oportunidade. Eu entendo isso para mim. Deus, Ele me deu mais uma, e Ele está dando você mais uma oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde. Então você que está aqui conosco, adore ao Senhor, porque a essência da adoração é Jesus. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Nosso tempo aqui nessa terra, ele é finito, mas enquanto nós estivermos aqui, nós o adoraremos com todas as nossas forças. Quando eu estava lá na minha casa, sem poder levantar, eu ouvia as canções, né? Nós ouvíamos, e as canções nos davam força, porque nós sentimos que o Senhor, Ele estava conosco, porque o Senhor, Ele está conosco. Você ainda não partiu desta terra, porque o Senhor tem uma obra a realizar na sua vida. Agarre esta oportunidade com unhas, dentes. É a última, pode ser, né? Então adore o Senhor conosco, porque a essência da adoração, da nossa adoração, é Jesus. Amém?
podem ver, querem seu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, não. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver, querem seu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando a essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Ó Deus, nós adoramos ao Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, entregamos, ó Deus, a nossa vida no teu altar, para que o Senhor, ó Deus, cumpra o teu querer sobre as nossas vidas. Ó Pai, eu sei que é muito difícil, ó Deus, entender que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas, ó Pai, ensina-nos a compreender os teus caminhos, que não são os nossos caminhos, que os teus pensamentos são melhores que os nossos, ó Deus, pois tu tens as palavras de vida eterna. Visite a tua igreja espalhada ao redor, ó Deus, da nossa nação, que se reúne nesta noite para adorar ao Senhor, ó Pai. Use, ó Deus, os teus servos espalhados, ó Deus, ao redor da nossa nação, para que o teu nome, ó Deus, seja proclamado, para que a tua glória, ó Deus, seja revelada na nossa nação, no nome de Jesus, ó Deus. Revela a tua igreja, ó Pai. Desperta, ó Deus, aqueles que ainda estão dormindo, ó Pai. Dê a eles uma oportunidade. Nós adoramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Isaías, os irmãos podem se sentar.
Irmãos, boa noite a todos. Que bom que você está aqui, né? Eu sempre costumo dizer que saudades de irmos à casa do Senhor. Eu não sei se os irmãos tiveram saudade, mas eu senti muita saudade. E eu queria pensar nessa noite, mas antes, irmãos, quarta-feira, quando o Ron Peterson postar o nosso momento de oração, espalhe aquele momento, aquele culto, vai ser uma bênção. Nós vamos ter um coral cantando, né? Preparar um momento para nós também. Vai ser muito bonito. Vai ser bênção, espalhe mesmo. E é interessante quando nós comentamos com algumas pessoas, com alguns irmãos desse projeto da igreja, né, o pessoal disse, olha, eu estou dentro. Vai chegar muita mensagem, que a gente está pedindo mensagem para o pessoal mandar, e o pessoal está mandando, está se preparando e tudo, para transmitir algo para nós, né? Lembrando que eles não podem estar aqui, mas eles estarão entrando na nossa casa, né? Isso é muito bom. A tecnologia está aí para ser usada, né? E eu queria pensar com você nessa noite, Jesus no vale da sombra da morte. Salmo 23, versículo 4. Mas antes vamos orar para que Deus nos abençoe muito, muito. E como nós fomos abençoados? Muito abençoados. Salmo 23, versículo 4. Mas antes vamos orar. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito e como você foi abençoado aqui na nossa igreja. Nós somos muito abençoados aqui. Fomos muito abençoados mesmo, né? Tivemos até médico, né? Olha que coisa boa, né? Sopa de fubá. Coisa boa, teve isso, né? Até bacalhau nós tivemos. Meu Deus, que coisa boa. Na Semana Santa, né? Chocolate também, olha que coisa boa, né? Água de coco. Eu apanhei para ver aqueles cocos. Meu Deus. Né? Que coisa boa, irmãos. Como a nossa igreja foi abençoada, né? Eu falo igreja porque também os irmãos nos abençoaram muito, né? Que grande oportunidade que a gente tem de fazer parte da Igreja Batista Betel. Que coisa tremenda, né? Que amor tremendo que nós sentimos, né? Até uma mesinha foi colocada lá, né? Tinha um álcool em gel lá também lá em casa. Foi muito engraçado essas coisas, né? Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Pelo Giló que falava no grupo, que coisa boa. Tudo isso foi bênção. Foi muita bênção, né? E eu descobri uma coisa muito engraçada, falei hoje pela manhã. Como eu gosto de arroz. Meu Deus, arroz é coisa tão gostosa, né? Quando chegava aquele arroz lá em casa, né? A Ivone falava, deixa para mim. Né? Irmãos, como é bom viver, meu Deus. Principalmente na presença do Senhor. Sabe, isso Deus, como foi falado aqui, Deus nos deu mais uma oportunidade e também de trabalhar na obra do Senhor aqui. Porque a gente está aqui. Não desperdice a bênção do Senhor que está aqui na Betel. Não jogue fora isso. Que muitas coisas boas virão. Eu creio nisso. Vamos orar? Agradeça a Deus. Deus, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou respirando. Né? Isso é bom demais, irmãos. É muito bom. Coisa boa isso aqui estar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor caminha conosco. Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida da nossa igreja, Senhor. Pai, nós louvamos por tantos projetos que ainda estão para serem feitos ainda. Sabemos, ó Deus, que nada poderá impedir ao povo de Deus que tem que marchar, Senhor. Pai, sabemos que ainda muitos estão com medo, Jesus. Pai, mas nós nos alegramos, porque sabemos que a nossa certeza, a nossa convicção não está aqui neste mundo. Mas nós esperamos algo maior, algo grandioso, que é o céu. Ó Deus, muito obrigado pela certeza da nossa vida eterna. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E foi tão interessante essa pandemia, né? Hoje eu falei com a Ivone, Ivone, hoje eu vou de terno. Tem muito tempo que eu não vou de terno na igreja, né? Me dá vontade de vir de terno hoje. Uma saudade de colocar um terno e vir para a igreja, né? Feliz da vida, né? Que bom isso, irmãos. Salmo 23, versículo de número 4. Também vai ser projetado na nossa tela. E olha o que nós sabemos esse salmo de cor, né? Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo,
pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. Vamos ler de novo? Mas quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e o teu cajado me protegem. E é interessante que esse é o Salmo 23, que todos nós sabemos de cor. E é interessante que encontramos ali o vale da sombra da morte. Com certeza, este vale é o trecho do caminho que vai nos levar para o céu. Então, todos nós vamos passar por ele. Muitos servos, muitas servas de Deus passaram por este lugar tenebroso. Mas nunca o vale foi tão fundo, as sombras foram tão escuras e a morte foi tão assustadora quanto na experiência de Jesus. Se a gente analisar bem, olha a experiência de Jesus passando pelo vale da sombra da morte. E a agonia de Jesus, ela foi muito intensa. No Getsêmani, o Salvador, o nosso Jesus, ele se angustiou. Com certeza o texto é bem claro, a palavra de Deus é tão clara, que ele suou gotas de sangue, por causa do momento que ele estava passando. Ele sofreu, porque ele sabia tudo o que iria acontecer na vida dele, a traição, o abandono, a humilhação e a dor. É interessante como o texto, os evangelhos, nos colocam todo esse vale da sombra da morte de Jesus. Traição, abandono, humilhação e a dor. Mas é interessante quando nós pensamos nisso. Mas Jesus também ele sentiu o peso dos nossos pecados colocado sobre ele, e tendo o castigo da justiça divina derramado sobre ele também. Olha o vale da sombra da morte de Jesus. Se quando você estiver atravessando o vale da sombra da morte, olhar para o chão, se você olhar para o chão, você poderá ver as pegadas daqueles que passaram por este lugar antes de você. Talvez nós podemos imaginar as pegadas de Abraão, indo para o Monte Moriá. Podemos também ver as pegadas de Noemi, retornando para Moabe. As pegadas de Davi, fugindo de Absalão. As pegadas de Daniel, indo cativo, escravo, para a Babilônia. As pegadas de Maria Madalena, dirigindo-se para o sepulcro. As pegadas do apóstolo Paulo, com seu espinho na carne. Mas quando nós pensamos nisso tudo, nós podemos ver também as pegadas de Jesus partindo para o Monte das Oliveiras, atravessando a via dolorosa e subindo para o Monte do Calvário. Olha que prova de amor tremenda de Jesus, mas com uma diferença. Todos os outros que passaram pelo vale da sombra da morte eram pecadores. Estiveram no vale por conta das suas fraquezas, por conta das suas limitações e por conta das suas falhas também. O caso de Jesus Cristo foi diferente. Ele atravessou o vale da sombra da morte por um grande amor que Ele tem por nós. E quando nós entendemos isso, nós podemos declarar que Deus, Ele nos ama. Jesus, Ele nos ama, porque Ele atravessou o vale da sombra da morte, por mim e por você. E é interessante que em Isaías 53, versículo 5, Isaías relata muito isso. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha que grande amor de Deus por nós. E é interessante também, quando nós pensamos nisso,
A vitória de Jesus foi algo muito sublime. Cristo atravessou o vale da sombra da morte e chegou vitorioso ao outro lado. E qual foi o segredo dessa vitória que Jesus quer nos ensinar? Ele olhou para cima. Ele olhou para o alto e ele nunca deixou de confiar no Pai. E com certeza o salmista declara algo tremendo para nós: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco. Os irmãos sabem que nós pegamos Covid. E foi interessante que nós, quem pegou, como nós passamos por um vale da sombra da morte, como nós presenciamos tudo isso, só quem passou sabe o que é. E que experiência tremenda foi aquela para nós. Eu, à noite, eu olhava para a Ivone, e a minha oração era: Senhor, se for para a gente ir, nós temos certeza da nossa salvação, não temos medo de morrer, porque nós sabemos para onde nós vamos, mas não nos deixa ter falta de ar. O nosso pedido, o meu pedido, quando eu olhava à noite para a Ivone, ela estava lá mais desfalecida do que eu. Eu olhava: Senhor, não nos deixe sofrer. Não nos deixe faltar o ar. Nós não queremos ir assim. E é interessante, irmãos, como é bom sentir que Deus cuidou de nós. E eu confesso, eu não entendo isso até hoje. Eu não entendo isso como pastor. Como tem crente, porque não é cristão, porque o cristão não tem medo de morrer. Porque o cristão sabe para onde ele vai. Como tem muitos que ficaram com medo da morte nesse momento. E eu fiquei pensando, né? Será que não tem certeza da sua salvação? Eu sempre comecei a pensar: se eu não for dessa vez de Covid, eu vou de outra coisa. Eu vou de outra coisa. Para chegar ao céu, eu tenho que passar por esse vale. Por esse vale. E nós precisamos entender isso também. Se, quando você estiver no lado, no vale da sombra da morte, olhe para cima, olhe para o alto, porque você terá as suas forças renovadas. Você poderá seguir sem amargura, sem desespero. Você poderá avançar com mais altivez e com mais coragem. Você irá partir em uma direção a uma grande vitória, que é os céus. E o céu é a última etapa da nossa vida, irmãos. Uma vez perguntaram assim para mim, né? Eu sou professor de filosofia, eu gosto muito de... Professor, o que é a morte? O que é a morte? O que é a morte para você? Né? E eu queria responder bem dentro da palavra de Deus: a morte é vitória. Mas, professor, uma criança que viveu um mês, ela é vitoriosa? Sim, ela foi vitoriosa por um mês. Já parou para pensar nisso? Eu sou vitorioso, se eu morresse agora, com 50 anos de idade, não vou falar a minha idade não. Né? Eu sou vitorioso. Sou vitorioso. Você entende a sua vida cristã assim? Olha a vitória que Deus nos deu. E é interessante que minha mãe, ela falava uma frase muito engraçada, né? A cruz é mais leve para aquele que a carrega e não para aquele que fica arrastando a cruz. E Jesus deixou bem claro isso, né? Se você me quiser seguir, tome a minha cruz e siga-me. Não arrasta a cruz, não. Porque ela vai ser muito pesada. Nós temos que carregar a nossa cruz e seguirmos para o nosso objetivo, para aquilo que Deus preparou para cada um de nós. E é interessante que Jesus deixou isso bem claro, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, jogue a sua cruz nas costas e me siga. Está lá em Mateus 10, 38. E quando nós olhamos, Jesus não arrastou a cruz. Jesus, ele a
carregou. Jesus a carregou. E no final, ele transformou a cruz como símbolo da sua vitória. Os irmãos estão entendendo isso? Quando nós passamos a entender o cristianismo, tem algo grandioso, algo poderoso que nós temos que passar, mas com coragem. Olhe para cima. O Senhor não esqueceu de você. E Ele vai te guiar para um grande triunfo. E quando eu fiquei pensando nesse momento que a gente passou, a gente não vai esquecer isso nunca. Irmãos, quem não aprendeu nada com essa Covid, não vai aprender nunca mais. Isso é com certeza, porque isso é terrível, até para a igreja. Quem está com medo, vai continuar com medo do mesmo jeito. Quem está com medo de morrer, vai continuar do mesmo jeito. E é interessante que a gente não tem medo só de ir no supermercado, né? Mas eu não quero falar nisso não, né? Olha que coisa tremenda isso. Mas o auxílio de Jesus, ele é muito precioso. É muito precioso. Por amor, por mim e por você, Jesus atravessou o vale da sombra da morte. Jesus enfrentou o vale e ele o derrotou. E agora ele nos acompanha quando é a nossa vez de encarar esse trecho difícil da jornada rumo à nossa Canaã celestial. Nós estamos indo para o céu. Nós estamos indo para o lar da nossa glória. Nós estamos indo para a morada que Jesus preparou para cada um de nós. Quando você estiver no vale da sombra da morte, olhar para o lado, você vai ver que Jesus Cristo te acompanha. E o Salmo 23 é bem claro, né? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Jesus só acompanha a quem pertence a Ele. E Jesus já esteve naquele vale antes de você. Ele conhece o vale. Jesus conhece cada passo desse percurso que nós estamos atravessando. Ele entende o que você sente. E só Jesus Cristo tem condições de conduzi-lo em segurança. Como o salmista Davi declara no salmo que nós lemos, Salmo 23, versículo 4, a sua vara e o seu cajado me consolam. E é interessante, irmãos, que Jesus não nos diz, vai. Jesus disse, segue-me. É interessante que quando eu estava pensando nisso, nós não éramos casados, nós fomos num parque de diversões lá em Betim. Não sei se vocês lembram disso. E aí eu, todo corajoso, né, eu fui para o tobogã. Os irmãos conhecem aquele negócio, você sobe e desce com um saco de linhagem escorregando. Aí todo mundo subindo. E eu também, eu estou indo. Eu estou indo, né? Só que não dá para voltar, porque todo mundo está subindo. Quando chegou lá em cima, eu sentei, eu disse, eu não vou. Só veio o rapaz atrás de mim e me empurrou. E eu desci aquilo gritando, né? Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus não disse, vai. Ele nos diz, segue-me. Vem até mim. Venha que eu estou te esperando. E é interessante quando nós entendemos isso. Jesus prometeu estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante tudo isso, olha que promessa grandiosa, olha que promessa de um valor esplêndido. Jesus vai estar comigo sempre, até o final da minha vida aqui, e eu vou morar com Ele. Essa é a maior certeza do cristão. É interessante que eu gosto muito de um personagem da história, né? Alexandre o Grande. Aos 33 anos de idade, Alexandre conquistou muitas coisas, né? E tem uma história que as pessoas contam da vida de Alexandre o Grande, que diz o seguinte: Alexandre se achou, quando ele estava saindo de uma das suas conquistas,
ele chegou diante de uma montanha coberta de neve. Aquela montanha toda coberta de neve. E os seus soldados pensaram em desistir. Os seus capitães pensaram em desistir. Os generais pensaram em desistir. Mas Alexandre, o grande Alexandre o Grande, não disse nada. Ele apenas desceu do cavalo, pegou uma pá e começou a cavar. Vendo aquilo, os seus generais, envergonhados, passaram a imitá-lo. Os seus capitães fizeram o mesmo. Os seus soldados fizeram o mesmo. E, desse modo, o caminho foi aberto na neve e eles puderam prosseguir. Se você chegar a um trecho em que não se sentir capaz de seguir em frente, talvez você possa até estranhar o aparente silêncio de Jesus. Mas veja, ele não está falando porque você está cavando. Junte-se a ele e vocês juntos abrirão um caminho de lágrimas para o grande júbilo e das profundezas desse vale para as alturas dos céus. E olha o que nos diz o Salmo 126. Tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando. Salmo 126. E olha, irmãos, que coisa tremenda isso para nós nesta noite. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! E há um pedido aqui: restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto. E o versículo 5 e o versículo 6. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a sua colheita. Você está vivendo assim? Né? Você está vivendo essa vida cristã assim? Quando você estiver no vale da sombra da morte, olhe para o chão, olhe para cima, olhe para o lado. Se o vale está muito escuro e a cruz está pesada, observe que há muitos irmãos da fé passando pelo mesmo lugar em que você se encontra. Então é momento da gente se levantar. É momento de não temer. É momento de se levantar. E o Diante do Trono fez uma música tão bonita, né? Por tudo o que tens feito. Por tudo que tens feito. Por tudo que vais fazer. Eu quero te agradecer. Por tuas promessas e por tudo que hás. Eu quero te agradecer. Você tem vivido assim? Eu te agradeço, Senhor, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço por tudo que vais fazer. Mesmo com essa pandemia, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Porque o meu mundo não é aqui. Eu estou indo para um lugar muito melhor. Eu estou indo para o céu. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Você realmente, essa pandemia fez a gente refletir em muitas coisas. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Olha como muda tudo isso, como foi falado aqui. Olha uma oportunidade que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, está nos dando. Você tem certeza da sua salvação? Você está carregando a sua cruz?
Ou você está arrastando a sua cruz? Quando nós arrastamos a nossa cruz, nós sentimos um peso muito grande. Mas quando nós carregamos a nossa cruz, nós lembramos de Jesus. Se Ele venceu, eu também vencerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Jesus está comigo. Ele caminha comigo. Ele está ao meu lado. Nada temerei, porque Jesus está comigo. Há um lugar grandioso, há um lugar maravilhoso me esperando. Feche seus olhos, enquanto o nosso pessoal da música está cantando, adorando ao Senhor. Pense nessa música, pense na sua vida, pense nesse momento que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, está te dando. vamos orar. Com certeza nós precisamos mais do que nunca, né? Com essa oportunidade que Deus nos deu, com esse amor de Deus, descansar nos braços do Senhor. Eu não sei o que você está passando, só você e Deus, mas a palavra de Deus é muito clara. Descanse nos braços do Senhor. Descanse nos braços do Senhor. Alguém nessa noite gostaria que nós orássemos para a sua vida? Só levantar as suas mãos. Alguém
nessa noite. Amém, 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 amém. Vamos descansar, vamos levantar a igreja. Vamos orar. Eu quero descansar nos braços do Senhor. Nada temerei, porque eu estou nos braços do Senhor. Deus nos tem sustentado. O Senhor tem sido a nossa força. O Senhor tem renovado a nossa alegria. O Senhor tem mudado a nossa história para o melhor, porque nós estamos descansando nos braços do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, porque nós queremos estar nos teus braços, Senhor. Pai, quando nós estamos nos teus braços, a nossa vida, ela é restaurada. O Senhor nos conduz, o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar, porque o Senhor caminha conosco. Ó Deus, muito obrigado pela certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem falado com a tua igreja. O Senhor tem derramado bênçãos sobre a tua igreja, Senhor. E abençoe, ó Pai. Tenha misericórdia daqueles que estão com medo de morrer, Senhor. Porque sabemos que por esse vale todos nós teremos que passar. Mas nós queremos passar é com Jesus. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Peterson, projeta, por favor, Salmo 126, versículo 3. Nós vamos, irmãos, declarar isso. Abrir a nossa boca com a nossa máscara, não tem jeito. Nós vamos declarar isso para nós. Salmo 123, versículo 3. Vamos ler todos juntos e vamos tomar posse dessa grande promessa de Deus para as nossas vidas. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Amém! Essa semana, né? Essa semana não, agora, hoje, a partir de hoje, vamos descansar nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito possa estar com o teu povo,
com a nossa Igreja Batista Betel, desde agora e para todo sempre. Amém. E que Deus assim nos abençoe.